eu falei ali, no caso de uma das pregações que eu fui falar dos mandamentos, eu falei que talvez não tivesse autoridade para pregar os mandamentos em uma das pregações da igreja, né? E falei que eu talvez não tivesse autoridade para pregar ali sobre os mandamentos, talvez não tivesse ali a questão da obediência. E no caso referindo ali a possibilidade de pecado. Mas aí que tá, só uma coisa que eu acho assim meio estranho. Por que isso eventualmente se contabiliza? Agora, por eventualmente eu ter falado isso literalmente, e ou coisas análogas, quando na verdade, para mais ou menos uma outra questão, e algo mais difícil ainda, mais, vamos dizer, mais delicado ainda, que seria o argumento de falar que eu talvez não pudesse pregar na igreja porque eventualmente eu estava, no caso, sendo perseguido, estava sendo questionado um comportamento sucessivo de um pecado só. Aliás, não literalmente, porque poderiam ser mais pecados, mas independente, né? Tipo, trazer essa questão de que havia ali a questão da perseguição da igreja. Isso também colocava em xeque o meu comportamento. Ou seja, isso que na verdade era mais difícil, não é contabilizado como resolução do problema. Agora, quando eu vou lá e falo, por exemplo, e questiono a minha autoridade para falar dos mandamentos, isso resolve o problema, mas aquilo que eventualmente era mais difícil de fazer não resolveria. Então, que critério é esse? Eu acho que os critérios de vocês sobre essa questão da resolução da pregação, das tentativas de pregação que foram feitas em 2023, os critérios de vocês são meio perdidos. São critérios muito, vamos dizer, essa é uma expressão correta, são critérios vagos. Eu acho que são critérios que não avaliam exatamente a situação. Né? E sim, eu posso eventualmente cumprir um critério de maneira mais objetiva ou de maneira mais literal, mas outras formas de fazer isso que eventualmente caracterizem, no caso, um risco até maior, e que são, na verdade, mais ou menos a mesma coisa, mas que geram um risco até maior, pode haver uma outra diferença de conduta entre um comportamento, entre a questão que eu falei da primeira pregação e a segunda. Ok, mas eventualmente aquilo que eu falei na primeira pregação gerava um risco maior, quer dizer, já tinha resolvido, na verdade, o problema. Então eu achei uma bobagem. Isso aqui é uma bobagem, é uma situação em que, vamos dizer, se poderia trocar os 6 por meia dúzia, na verdade mais, né? Vamos dizer, se trocaria em termos de risco, né? Colocando de 1 a 12 no caso, 12 sendo o nível de maior dificuldade, seriam trocar 9 ou 10 por meia dúzia, né? Em termos disso. Porque, na verdade, o que eu fiz na primeira pregação foi mais arriscado, essa é a verdade. Essa é a verdade. Né? Então, eu acho meio estranho. Para mim, eu discordo. Eu acho que para mim, a minha argumentação original, ela já resolvia o problema. Não sei o que estão enchendo o saco. Não, porque não é questão, porque não falou. Como é que é? Porque não é questão, não. Porque não falou que eventualmente não poderia falar dos mandamentos, porque não falou. Mas isso não era a questão. A questão era o risco de falar que eventualmente talvez eu não tivesse autoridade de pregar em qualquer qualidade. Em qualquer qualidade. Isso já era questão. E até de certa forma, até por um certo desdobramento, porque na verdade eu estava falando de uma questão de certa forma inicial, que vinha antes da questão dos mandamentos. A questão se eu posso pregar na igreja. Então talvez eu não pudesse nem falar de mandamentos na igreja. Então eu estava falando na verdade de um aspecto anterior, o que pelo menos teoricamente era anterior. Claro que nós podemos relativizar isso, mas um aspecto que era teoricamente anterior. Dependendo para quem você perguntar, na prática também era anterior. Então quer dizer, eu acho isso para mim, sinceramente, uma besteirinha. Um, um critério avaliativo que eu acho que não, não atende, né? Um critério avaliativo que não atende aí, no caso, o que realmente aconteceu. Então, fica esse complemento.